Fala, tropa, tô na área pra gente analisar esse jogo do Fluminense contra o Chelsea, tá? Pela semifinal do Mundial de Clubes. Quem diria, né, que o Fluminense chegaria onde chegou? E sou flamenguista, vocês sabem. Eu acho que eu, o Brasil e até os próprios torcedores de Fluminense não acreditavam que o Fluminense poderia chegar tão longe assim. Eu acreditava que iria passar da fase de grupos, né? Porque pegou um grupo ali acessível. Mas eu achava que ia cair nas oitavas de finais, dependendo até do confronto que ia pegar. Mas o Fluminense foi avançando, e chegou nessa semifinal com totais méritos e competência, tá? E eu coloco uma pitada de sorte também, obviamente, ali nos confrontos diretos. Cara, e quando eu falo isso, tem muitas pessoas, né, animais que acham que eu tô desrespeitando o Fluminense, dizendo que o Fluminense não tá ali por mérito. Não é nada disso não. Quando eu digo sorte, todos os times têm que ter sorte, irmão. Sorte, por exemplo, o Palmeiras também teve sorte de ter pego ali o Botafogo, depois ter pego o Chelsea, depois poderia estar pegando aí o Fluminense. Teve sorte de pegar uma chave mais tranquila. Ou você acha que esses times que eu citei agora é melhor do que o PSG, é melhor do que o Real Madrid, é melhor do que o Bayern de Munique? Não é, cara, não é. Esses são os times que são favoritos, né? Do que o City. O City estava nessa chave, mas acabou sendo eliminado pelo Al Hilal, que também foi outra coisa surpreendente. Então, quando a gente fala de sorte, eu tô falando disso, de ter uma chave mais tranquila, tá? E óbvio que não adianta nada você ter sorte de estar numa chave mais tranquila se você não for competente, porque você vai ser eliminado de qualquer jeito, né? Então, o Fluminense é uma junção de duas coisas, de competência, de mérito, de estratégia, de tática bem feita e também com aquela pitada de sorte. Para esse jogo aqui, eu coloco o Chelsea como favorito, assim como as casas de aposta, assim como todo mundo, mas isso não significa, falar que um time é favorito, não significa que ele vai ganhar, não significa que o outro time não presta, não significa que já passou, não significa nada disso. É só que um time é melhor do que o outro, mas o futebol é jogado dentro de campo. Por isso que na análise que eu vou fazer aqui, eu vou falar do desempenho desses dois times até aqui, né, do que esses times vêm fazendo, e as melhores apostas, né, para esse jogo, onde temos um favorito, obviamente, mas não significa que ele vai ganhar, por isso que a gente tem que ter alguns cuidados aqui. Eu vou compartilhar algumas apostas para vocês nesse vídeo. Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal, até porque vai ter análise também de PSG e Real Madrid, outro jogaço, né, de semifinal. E estamos voltando também com o Brasileirão, onde vou lá compartilhando várias análises e apostas com vocês. Então já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, tá? E na descrição eu vou deixar já o link com as apostas prontas para esse confronto entre Fluminense e Chelsea, beleza? Vamos lá! Galera, como eu já fiz um breve comentário aqui, né? Óbvio que a gente tem um Chelsea favorito pelo elenco que tem. A gente está falando de um time que contrata, né, os melhores jogadores sul-americanos, que foi o caso, trazendo aqui para vocês, olhando a escalação do Chelsea, né? O caso do Enzo Fernandes, o caso do Caicedo, o caso do João Pedro, né? Então, o Estevão, que estava agora no Palmeiras, que vai jogar agora no Chelsea. Então, o Chelsea, assim como os grandes clubes europeus, eles contratam os melhores jogadores que tem disponível ali no mundo, né? Então tem uma briga entre si, daquele primeiro, segundo escalão ali da Europa, que vai lá e contrata os melhores jogadores. E por conta disso, o Chelsea é favorito diante do Fluminense. Por quê? Porque tem jogadores melhores. Se a gente for fazer um mano a mano aqui, os jogadores do Chelsea vai vencer, né? A maioria dos jogadores do Chelsea são os melhores do que os jogadores do Fluminense, né? Coloca aqui John Arias, que jogaria nesse time, eu acredito, poderia jogar nesse time, né? Não sei se jogaria não. O Thiago Silva seria titular sem sombra de dúvidas e o Fábio seria titular no lugar do Sanches, né? Falando do lado do Fluminense, inclusive, o Fábio e o Thiago Silva, para mim, são os melhores jogadores do time, né? Junto com o Arias também, obviamente. O Fluminense que vem se destacando muito por taticamente ter encaixado esses três zagueiros, que deve se repetir, só que com a ausência do Freitas, né? Deve entrar aqui o René, como está na provável escalação. Óbvio que a gente tem que esperar para ver qual time que vai em campo. Outro jogador que tem desfalque aqui no Fluminense é o Martinelli, aí entra o Hércules. Para mim, essa diferença não é tão grande. O Hércules vem fazendo um excelente Mundial de Clubes, inclusive já marcou 2 gols. Mas a gente tem um Fluminense que vai jogar de maneira reativa, como tem jogado em seus jogos, e corretamente, devido à qualidade do seu elenco ser inferior aos adversários.
foi assim contra a Inter de Milão, foi assim contra o Al Hilal, e nos momentos que conseguir escapar, escapa com muita velocidade, aproveitando as transições, né? Com áreas ali com muita velocidade, com o próprio Fuentes, o Xavier, o Samuel Xavier e o Hércules, né? Chegando bastante ali, pisando na área. Então, o Fluminense tem adotado esse estilo de jogo. E é o que eu acredito que vai acontecer aqui, né? O time do Chelsea é um time muito ofensivo, é um time que tem a bola e é um time que vai pressionar bastante, principalmente a partir do momento que não tiver a bola. O único jogo do Chelsea que eles não conseguiram pressionar, ter a bola e pressionar o adversário foi contra o Flamengo. O Flamengo foi superior ao Chelsea durante todo o tempo, né? Desde o primeiro minuto, o Flamengo pressionou, o Flamengo teve a bola, o Chelsea conseguiu fazer um gol numa falha do Flamengo e depois o Flamengo pressionou, amassou e conseguiu virar a partida e fazer 3 gols. Fora esse jogo, contra o Los Angeles, contra o Esperance, contra o Benfica e contra o Palmeiras, o Chelsea teve a bola, o Chelsea pressionou mais, o Chelsea finalizou mais, o Chelsea teve mais escanteios. Então, esse jogo aqui, eu acredito que teremos um cenário parecido. Por isso, uma bet que eu gosto é para o Chelsea ter mais escanteios na partida, que inclusive está pagando bem, porque o Fluminense deve jogar de maneira reativa, tá? Deve jogar de maneira reativa. Acredito que o Fluminense vai sair um pouco mais para o jogo caso tome um gol, né? Esteja atrás do placar e saia um pouco mais para o jogo. Mesmo assim, pelo perfil do Chelsea, tá? Eu acho isso muito difícil. E o Chelsea é um time que, mesmo fazendo gol, eles vão continuar buscando o próximo, tá? E como tem jogadores controladores aqui no meio campo, que é o caso do Enzo, o Caicedo e o Palmer, a probabilidade é que tenha a bola mesmo e ataque pelas laterais do campo com o Nkunku e o Pedro Neto. O João Pedro, cara, jogando muito na estreia, tá? Contra o Palmeiras, entrou muito bem. E eu acredito que vai ser titular, mesmo se o Delap estivesse aqui em campo, tá? Então esse é o cenário que eu acredito. Já deixo uma bet para vocês que é pro Chelsea ter mais escanteios. E em relação aqui a outras apostas, né? Eu gosto de olhar, no caso aqui, pro Chelsea com empate e abaixo de 4 gols, tá? Criar uma aposta, inclusive eu deixei aqui na descrição, clica ali no link que já tá a apostinha pronta, com a odds maior do que a Bet365. A Bet365, essa aposta que eu comentei com vocês agora, tá pagando menos de odds 1.47, se eu não me engano. E eu consegui fazer com odds 1,55, ou seja, uma diferença muito boa. É só você clicar no link que a aposta tá pronta. Em relação aos jogadores, eu gosto de estar de olho em alguns aqui. O Arias, desde o terceiro jogo do Fluminense, que foi contra o Mamelodi, eu venho fazendo uma aposta que é pro Arias cometer uma falta. O Arias cometeu falta em todos os jogos desse Mundial, todos. Eu tive green com essa falta do Arias contra o Mamelodi, contra a Inter de Milão, agora contra o Al Hilal também, né? E contra o Chelsea, acredito que isso deve se repetir, beleza? Então o Arias para fazer uma falta é sempre bom. Do lado do Chelsea, eu gosto de trabalhar aqui o Caicedo, que está de volta ao time, é um ladrão de bola. É o cara que, quando o Chelsea joga muito ofensivo, e quando os outros times roubam a bola que vai fazer a transição, o Caicedo é o cara que dá o combate. E é um dos caras que mais desarmam, né, no Chelsea em toda a temporada. Se eu não me engano, é o jogador que mais desarma do Chelsea. Então, para ele fazer 2 desarmes é uma boa, tá? Eu gosto também do desarme do Cucurella, tá? O Cucurella para fazer 2 desarmes. Inclusive, esse lado do Cucurella deve ser muito explorado, né? Principalmente por conta do John Arias, que vai explorar esse lado aqui do Cucurella, com Samuel Xavier, com o próprio Hércules. Então, o Fluminense explora muito esse lado, no caso direito do Fluminense, e vai ser agredido do lado esquerdo do Chelsea. Então, é um caminho pro Fluminense, por isso que eu gosto do desarmes também do Cucurella, tá? Em relação aos jogadores é isso. Em relação ao confronto, é isso que eu falei para vocês. O empate ao Chelsea com abaixo de 4 gols. O empate anula Chelsea para você combinar em uma dupla também é uma boa, tá? Em relação a gols, para mim é o abaixo mesmo. O abaixo de 4 gols, para mim é a melhor opção. Não dá para explorar o mercado de gols, porque o Fluminense eu acredito que vai entrar de maneira bem reativa, tá? Se defendendo e jogando por uma bola. Acredito que esse vai ser o cenário do jogo. Espero ter te ajudado, tá? Com esse jogo. Espero de coração, de torcedor, agora falando como torcedor, que o Fluminense caia desse Mundial, porque, porra, meus amigos já estão tirando muita resenha, muita onda. Espero que o Fluminense caia logo, pelo amor de Deus. E não tem esse papinho não, tá? O cara que fica com esse papinho de que é time brasileiro, você é brasileiro, tem que torcer para o time brasileiro. Uma ova, meu irmão. Ninguém tava torcendo pro meu Flamengo, não. Então eu tô torcendo também pro Fluminense cair logo. E coloca aí nos comentários qual o placar que você acredita que vai ser esse jogo, quem é que avança. Deixa aí no comentário antes do jogo acontecer, tá? Tamo junto.